Nosso orgulho nos tirou do jardim, ou seja, nos separou de Cristo no início. E a humildade, como a gente vai falar aqui hoje dela, vocês vão ver que colocou o jardim de novo na gente. Amém? Então ela pode ser realmente esse antídoto para nos aproximar novamente do Senhor. Amém? Vou começar aqui lendo esse versículo que está em Marcos 9, 33 e 37. Depois seguindo em Marcos um pouco mais na frente, 10, 42 e 45. Hoje coloquei um pouco mais de versículos, uns textos mais longos, então umas partes eu vou ler por aqui. Se quiserem acompanhar aí pela tela, acho que vai ser mais fácil. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Amém? Começando aí primeiro por essa parte, né? Vocês veem aí nessa passagem que qual era a preocupação, né, dos discípulos ali? Era pensar qual deles era o mais importante, né? Ou seja, era um pensamento ali naquele momento que, já vivendo com Jesus, já conhecendo, não tem sentido, né? Você tá com essa preocupação com tudo que Jesus traz. E eu acho que na nossa vida de hoje, na humanidade, por isso está falando que ela está doente, existe muito essa preocupação, né, de se colocar à frente dos outros, né, se sentir melhor do que os outros, ou a preocupação até de mostrar que é melhor que os outros, muitas vezes nem sendo, né, na verdade. Eu vejo a questão aí das redes sociais com muita preocupação, falo quase sempre alguns exemplos disso quando venho falar aqui, porque na verdade o problema não é a rede social, ela é só uma ferramenta que fica talvez mais nítido o comportamento humano. Acho que o comportamento do ser humano que é o problema. E passa muito por isso, né? Existe essa preocupação, igual já tinha desde a época dos discípulos, disso, de qual deles era mais importante, né? Qual que tem mais seguidores, né? Quem é que tem mais seguidores? Quem é que tem mais fama? Quem é que tem mais dinheiro? Toda hora você vê na mídia a notícia de qual o cara mais rico do mundo, aí vai só mudando. Uma hora é o Bill Gates, outra hora é outro cara. E não sei se vocês sabem, 1% da população do mundo, 1% tem 50% de todo o dinheiro que existe no planeta. E os outros 50% mais pobres não tem nem 10%. Então, assim, qual a importância desses serem os mais importantes de 1% às custas de metade, né, da população? Então, a preocupação do ser humano aí de estar sendo o melhor desvia do que é mais importante realmente, que é estar, no fundo, aqui servindo, né? Então, quando Jesus já fala aqui nessa primeira passagem de que receber uma criança também estará me recebendo, acho que ele está falando, às vezes, até do aspecto espiritual, né? Não uma criança física, assim, mas alguém que não conhece a palavra, que está na infância, né, do conhecimento do que é importante da palavra, e que você então está trabalhando, né, servindo para trazer uma criança, ou seja, alguém que não conhece a palavra para perto de Jesus, você vai estar trabalhando em nome dele, é isso que ele pediu. Então, que a gente possa, não se deixar nosso orgulho, né, de querer ser o melhor em alguma coisa, ou mais importante, na empresa também. Acho que quem trabalha em empresa, esse mundo corporativo, né, que a gente chama, você vê isso muito, assim, o ego das pessoas é uma coisa absurda, com a necessidade de ser primeiro o chefe da equipe, depois já não é mais suficiente, quer ser o coordenador, depois não é mais suficiente, quer ser o gerente, o diretor, o presidente, enfim, vai só subindo. E você vai galgando isso, parece que nunca é suficiente, mas você tem que ter aquela necessidade de até mostrar e fazer. Então, isso daí é uma questão muito perigosa que vai nos afastando cada vez mais de Deus. Amém? E aí a segunda passagem, que está ali do 10 para do 42, está dizendo aqui o seguinte: Jesus chamou a todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim.
Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Amém? Então, você vê que aqui ele deixa bem claro, Jesus, nesse diálogo, disso, de que o que é importante, né? Importante é servir os outros, e isso sim deve vir em primeiro lugar. E sendo escravo de outros, é estar à disposição dos outros sem receber nada em troca, né? Acho que quer dizer isso. E que se até ele, Deus, que tem todo o poder, né, todo o controle de tudo, poderia se vangloriar dessa grandeza, porque não tem nada acima dele, não veio para fazer isso, não dá valor a isso, porque a gente que tem bem menos, comparado a Deus não é nada, vai dizendo assim, está aqui se preocupando em querer mostrar que é muito superior. Então, que a gente possa usar isso, assim, nosso dia a dia, para tentar servir os outros e ajudar os outros de alguma forma, né? E pensando em tudo isso, nessa definição de Jesus, né, de grandeza, se a gente aplicar ela para a nossa vida, né, começar a pensar nisso, o que a gente precisa pensar em termos de futuro, né, e sucesso? Qual é a nossa definição de sucesso? Será que a gente não precisa repensar a nossa definição de sucesso? Talvez a gente ainda tenha definido sucesso como algo que eu preciso ser a pessoa com o melhor cargo, eu preciso ser a pessoa da minha família que se deu melhor, se deu bem, eu preciso ser o do bairro com a melhor casa, eu preciso ter o melhor carro. Ou seja, essa continua sendo a nossa perspectiva de grandeza, de sucesso, né? De ter coisas, obter coisas, buscar coisas, mostrar essa coisa para os outros, ou não? A nossa perspectiva deveria ser quantos eu ajudei, né? Quantos eu trouxe para a igreja para salvar, né? Como foi falado aqui, se for um só, não é muito maior que tudo isso? Então, que a gente possa usar esses dois exemplos aí para pensar um pouco nisso, né? Avançando aqui, a gente vai falar de um tema que foi falado bastante na leitura bíblica. Na hora que ela estava lendo a leitura, eu lembrei do momento que eu tinha preparado essa parte aí dos slides, né? E aí diz aí o seguinte, em Romanos 12, versículo 3, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E, acho que, bom, eu vou ler ali, eu acho que eu só pus o 3, mas eu tinha separado aqui um pouco mais, né? Diz assim, a sequência, né? Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Vou parar um pouco aqui. Aqui ele está falando primeiro o seguinte, de que a gente não pode se vangloriar e acreditar que a gente está fazendo esse trabalho sozinho, e sim de que um só corpo, principalmente pensando na igreja, né? Existem muitas partes num corpo, e cada parte tem a sua função, ou seja, Deus esperava que essa carga assim, desse trabalho da igreja fosse dividido, né? Fosse realizado por diferentes pessoas, um trabalho em conjunto, e que não tem um trabalho melhor que o outro, não é porque tem uma função ou outra na igreja, ou tenha grupos diferentes, cada um tem o seu papel. Tem grupo que está louvando, eu, por exemplo, não tenho habilidade nenhuma com música, então acho que Deus vai tentando direcionar as pessoas para algum tipo de dom, algum tipo de atividade, né? E que esse dom, ele veio de Deus para ajudar a servir, para a gente poder ensinar os outros e ajudar a servir, mas o que a gente precisa ter do aspecto da humildade também é que tudo isso ele vem de Deus, né? Ele não vem do homem. A gente muitas vezes acha que essas qualidades ou as coisas que a gente oferece são coisas que nós construímos, que nós
fizemos é parte do nosso mérito somente, né? Sim, eu acho que tem a parte onde você se esforça, você recebe aquele dom de Deus e coloca ele em prática, utiliza, melhora ele, refina até, né, o trabalho, por exemplo, se for de tocar, como eu usei o exemplo, você vai lá, vai treinar, o Grupo Louvor sempre vem aqui toda sexta-feira para praticar, para tentar fazer o melhor. Então, sim, tem um aspecto da dedicação deles, mas é mais no sentido de reconhecer um dom que Deus colocou para eles utilizarem isso em pró dos outros, para que a gente possa aqui no domingo ou nos cultos sempre ter um louvor que esteja glorificando a Deus da melhor forma possível, falando indiretamente da palavra dele, né, como foi falado, por exemplo, da humildade, e aqui a gente está falando de novo. Então, que a gente enxergue dessa forma, que vem de Deus esses dons e que vem da parte dele essa expectativa de que vão ser diferentes partes para ajudar a construir um corpo, e esse corpo sendo, no caso mais importante, a igreja, que o que ele mais esperava da gente é isso, que levasse a palavra dele de diferentes formas a toda a alma viva, né, toda pessoa, e a igreja tem esse papel. Aqui acho que acabei falando já até um pouco dos dons, né? Romanos 12, 6 a 8. Né? De 6 a 8 diz assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é de servir, devemos servir. Se é ensinar, ensinemos. Se é de animar os outros, animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajude os outros, que ajude com alegria. Então, também aproveitar esses dons para fazer, como está dito aqui, com alegria. Acho que sempre falado também no dízimo, essa mesma questão, né, de a gente fazer essa ordenança com alegria, porque é parte da perspectiva de você agir com humildade, né? Você sentir a alegria de que você está abrindo mão de algo seu, né? De um tempo ou de recursos, ou enfim, deixando o seu eu de lado, o seu ego de lado, para fazer algo pelos outros. Então, que essa alegria desse ato seja muito maior do que a alegria, por exemplo, de se preocupar se eu sou o melhor, ou como estavam lá preocupados os discípulos, né? Se eu sou o melhor em algo. Vamos nos preocupar com a alegria ou sentir mais alegria, vai mais do que se preocupar, sentir mais alegria em usufruir dos dons que Deus nos deu para ajudar os outros, abrindo mão da nossa vontade, né, para contribuir com o próximo. Então, que a gente possa usar os dons para servir dessa forma, né? E acho que aqui, que eu estava falando mais desse slide, acho que acabei me confundindo um pouco, mas quando eu falei da leitura bíblica, eu estava pensando mais nesse slide aqui, que foi esse outro momento, né, que foi pela graça, né? Em Efésios 2, 8 a 10, diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então aqui, Deus está falando com a gente mais uma vez isso, né, de que é pela graça, né, não é pela nossa ação. E isso eu acho que, vou falar aqui da experiência pessoal que eu tive com a igreja, foi isso, né? Eu não nasci em família evangélica, então foi algo que eu aprendi ao longo do tempo, a partir do momento que eu conheci a Camila e comecei a aprender através dela vindo na igreja, né? E acho que o principal para mim no início, a dificuldade, acho que no fundo era essa, assim, somente no momento que eu percebi que, para mim era meio estranho pensar assim, mas como assim não tem um aspecto meu, não depende de mim, de coisas que eu estou fazendo, eu estou só recebendo de graça, né, sem fazer nada, soava meio estranho, porque o ser humano, ele tem, acho que a mania de achar que tem controle de tudo, assim, que sabe o que está fazendo, que isso é o melhor para mim, e é difícil para ele admitir que não, que tem algo maior que você e que não depende de você, que você é secundário, é se colocar num segundo plano. Acho que o nosso, tem até na psicanálise aí, eles falam disso como o ego, né? Ou seja, até a ciência confirma isso, que a gente tem um ego, e esse ego controla o nosso comportamento, controla a forma de pensar. E eu acho que o principal é isso, a gente não consegue ter humildade suficiente de reconhecer que
é difícil dizer isso, mas a gente é insignificante nessa questão. É simplesmente receber um presente. Então, eu acredito que muitas pessoas não aceitam Jesus, no fundo, por isso, por não ter a humildade de achar que não depende delas. Elas acreditam que, acho que a gente ouve até isso, do tipo, o pessoal que é evangélico tá doido, como que você não precisa fazer nada, ou seja, qualquer um pode receber? Sim, qualquer um. É muito difícil para o ser humano que é egoísta achar que acha que sabe quem merece o quê, ou direcionar, por exemplo, um criminoso não merece, ou outro merece, aceitar que Deus definiu que todos têm a chance e merecem. A gente não consegue interpretar isso, é muito maior do que a nossa percepção, nosso pensamento pode aceitar. Então, esse conceito é bem difícil, e acho que uma vez que se entende de verdade que sim, você está recebendo a graça, acho que aí você está verdadeiramente entregando a vida ao Senhor, né? Então, é super importante como forma de chegar a Deus isso, você ter a humildade de reconhecer que depende dele e não das nossas ações, né? Eu acho que essa sim é a verdadeira forma de se conectar novamente com o Senhor e voltar para o jardim, né? Então acho que pela graça, acho que foi lido bastante também em outra parte dos Romanos, falou disso, acho que é o principal ponto com relação à nossa salvação, né? E aqui, servidão de Deus, esse tema, está em João 13, 3 e 5. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha. Depois, na outra parte aqui que está embaixo, né? Mais para frente em João, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei exemplo para que vocês façam o que eu fiz, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão, e o mensageiro não é mais importante daquele que enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Então, acho que aqui é uma passagem bem famosa aí da Bíblia, né? Que ele diz isso, assim, que ele que é o Senhor tem todo o poder, né, como eu falei já antes, acha natural estar ali fazendo algo que seria considerado uma vergonha, né, porque eu acho que nessa época, bom, até hoje, se eu for falar de lavar o pé de alguém, vai ser considerado uma vergonha. Então, ao longo da história, acho que tem vários momentos de coisas que a gente acha impróprio ou uma vergonha de fazer, né? Nesse caso aqui, e Deus foi lá e mostrou isso. Agora, por que isso é possível, né? O que ele queria mostrar? De que se realmente a gente estiver exercendo, né, o mandamento dele de amar ao próximo como a si mesmo, a gente gostaria que de estar limpos, né, de estarmos limpos aqui. Acho que mais do que lavar o pé, vai representar essa limpeza, ou seja, ele estava limpando ali os discípulos com o objetivo de também demonstrar que tinha limpeza espiritual, né? Que eu não botei aqui, mas na sequência também tem uma parte que pergunta para ele, pede para ele, então me lava inteiro, me lava a cabeça, né? Um dos discípulos, ele fala, não, acho que vocês só precisam do pé, a não ser um que está impuro, acho que é mais ou menos isso que Jesus fala, não lembro bem, ele estava falando ali de Judas, mas acho que ele já entendia de que os discípulos estavam entendendo a mensagem, mas ainda faltava se limpar para seguir o caminho, né? E aqui pra gente acho que é um pouco disso, do tipo, será que a gente está servindo os outros, abrindo mão de nós mesmos e fazendo coisas pelos outros? É muito difícil aí no dia a dia estar guiado para isso, buscando as coisas que a gente falou no início, né, ligadas ao nosso orgulho, né, de usar muito o exemplo do trabalho, porque o que eu vejo parece mais as pessoas presas nisso, inclusive eu, né? É difícil, a hora que eu vi, eu passei o dia inteiro sentado lá no trabalho e não pensei mais nada. Então, é fácil a gente se prender nisso e estar ali
botando um monte de energia numa coisa que será que é para ajudar os outros ou era só para o meu próprio ego, para a minha carreira, para o meu bem-estar, por exemplo, no negócio do trabalho. Eu estou no meu trabalho também ajudando os outros. Então, tenho tentado pensar muito nisso, pelo menos fazer isso, colocar em prática mais ajudar os outros. É difícil porque a gente é consumido aí por informação de todos os lados e muita coisa tirando a nossa atenção, mas é isso, a gente devia tentar fazer isso, de ter uma servidão igual a de Deus, porque esse no fundo é o amor verdadeiro, né? Daquilo que ele falou pra gente como amor verdadeiro. Acho que a servidão demonstrada através dessa ação é um grande exemplo. E também a obediência. Falando em Tiago 4,6 diz: porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. E depois em Filipenses faz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte da cruz. Então aqui você vê, fala aí, dois aspectos, acho bem importante, né? Ele, quando está falando que está nas Escrituras Sagradas, está falando como realmente uma instrução para a gente, ou seja, não é uma sugestão. Ele diz que Deus é contra isso, então deixa bem claro de que agir dessa forma vai contra a vontade de Deus. E pelo contrário, ele é generoso com os humildes. Então, se você for ter uma recompensa, não que a gente faça pensando nisso as coisas, mas que a gente tenha uma verdadeira humildade para ter essa recompensa, vai ser de Deus. E não ficar fazendo isso, pensando em interesse pessoal, ou ser elogiado, ou ser reconhecido, como forma de sentir que esse é o seu prêmio, né, de que você está fazendo para ter isso. Isso também seria uma forma de não ser humilde e estar trabalhando pelo seu orgulho, pelo ego, né? E aqui a parte de obediência diz respeito a isso, de que mesmo Deus, né, que tinha todo o poder, é Jesus, ele seguiu o que era seguiu o que estava pré-determinado ali para ele, que era passar pela cruz em troca, ou seja, ter que morrer mesmo, abrir mão da vida aqui, né, em troca de dar salvação para a humanidade. Então assim, aqui não tem maior exemplo de humildade do que esse, você abrir mão da sua própria existência, né, naquele momento, da forma que estava ali, com todo aquele sofrimento que teve, para servir aos outros, ou seja, abrir para eles a perspectiva de uma vida eterna, ou seja, algo muito maior. Então muitas vezes a gente tem que fazer isso, assim, passar por aquilo que Deus colocou para a gente, que vai ser um momento de sofrimento, mas eventualmente a gente está fazendo aquilo para um bem maior, para ajudar os outros, e principalmente tem que ser uma ajuda levando aquela pessoa, conseguir levar ela para a vida eterna, que era o que Deus queria. Para finalizar com a questão do amor, né? Porque, como diz aqui João 3,16, diz: sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, queria encerrar com essa parte por causa disso. Acho que não tem humildade maior do que essa, né? A gente vê o exemplo de Cristo, que foi entregar sua vida pela humanidade, a humanidade que desde o início, como a gente cantou aqui, lá desde o jardim, achava que sabia mais e que não precisava seguir aquilo que Deus tinha determinado, que tinha as respostas. Até hoje é assim, né? A gente vê isso aí, o ser humano achando que tem todas as respostas, buscando cada vez mais com o orgulho dele, né? Agora a última é quem chega primeiro no espaço, enquanto metade da humanidade está morrendo de fome aqui. Então o ser humano está sempre buscando alguma coisa assim para ter o orgulho dele acima e não preocupado com o verdadeiro amor ao próximo, né? O amor de Cristo. Então aqui esse versículo achei que exemplifica bem, porque fala disso, né? Deus, que tinha todo o poder, poderia fazer tudo, ele nunca
nunca saiu dos valores que ele estava passando, que era do amor ao próximo, mesmo que para aquilo tivesse que passar pelo que ele passou, ou seja, ser humilhado pelo próprio ser humano, né, atacado, morto, mas mesmo assim ele estava fazendo pelo próprio ser humano tudo isso. Então não tem maior exemplo de amor do que esse. E se a gente pensar então desse exemplo, a dose de humildade que exige para isso, né, é muito grande, algo além da nossa compreensão. Então se a gente conseguir colocar um pouco de humildade no nosso dia a dia e não só querer ter mais para mim e não pensar nos outros, talvez esse seja um antídoto para essa doença que está a humanidade, né? Se você pensar, a humanidade, grande parte dos problemas está ligado a isso, né? As famílias estão se destruindo por isso, porque cada um acha que sabe o que é o certo de uma família e quer fazer o seu jeito de ser. Ou seja, hoje em dia estão até chamando a nova geração, acho que geração de cristal, né? Teve a geração dos millennials, essa é de cristal, porque qualquer coisa que você faça é que ela vai quebrar, de tão delicada. Mas no fundo não é que é tão delicada, é que todo mundo quer só que a sua vontade, na minha opinião, né, seja atendida, mais do que qualquer coisa. Ou seja, não existe humildade mais, tem que ser algo que atenda todo mundo, todo o tempo inteiro. E se não for assim, tá ruim, entendeu? Em tudo que a gente está fazendo. Então, que a gente possa repensar isso e usar o valor da humildade que Deus nos ensinou e representou e viveu como forma aí de melhorar e estar mais próximo de Deus. Amém?